Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, tenham tido aí um excelente final de semana, né? Apesar de tudo, a gente tem que estar aqui na luta, na busca de um conhecimento. E estamos chegando na nossa última semana, né? Última semana das nossas aulas. Eu que sempre tentando contribuir de alguma forma para que você em 2026 saia do inconformismo, saia de uma questão em que você se sinta estagnado na sua advocacia ou que a performance não está sendo da forma que você acha que deveria ser. E eu quero ser só um instrumento, né? Um instrumento onde eu consiga te fornecer informações, que eu consiga ser algo útil para que você dê o próximo passo na sua advocacia. Sejam bem-vindos, tá bom, gente? O que eu quero aqui trazer para vocês? A gente hoje vai abordar um tema muito interessante, principalmente quando a gente fala acerca de precificação. E por que eu deixei esse tema e outros temas que estão aí na lógica do que a gente trouxe nesses últimos dias, referente à precificação, a posicionamento, principalmente a proposta de honorários, para que você entenda que a fase de uma construção de uma autoridade não é da noite para o dia. Assim como a gente vem com tempos amadurecendo os nossos procedimentos e processos internos, é assim que a gente também deseja para você na sua advocacia. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês o seguinte: vamos compartilhar essa live. Eu vou compartilhar essa live com 5 pessoas que eu acredito que essas pessoas podem melhorar na performance da sua advocacia. E por que eu falo isso? Porque a gente tem que, na verdade, botar aqui logo 7. E por que a gente manda essa informação para outras pessoas? Às vezes, essa live pode ser um destrava de um ponto sério que a pessoa esteja tendo. E às vezes ela não entende a necessidade de um ajuste, um pequeno ajuste para melhorar a performance da sua advocacia. Então, galera, o que eu vou trazer hoje? É um tema que eu gosto muito, que particularmente fui muito elogiado pelos meus sócios quando a gente estava no escritório, quando tinha uma sociedade, que é a parte de precificação. Valeu, meu amigo Brega. Obrigado, Serginho. E por que eu acho interessante isso? Precificação, como eu sempre falo, ele é o pulmão do escritório quando a gente fala de financeiro. As vendas, elas acontecem conforme a sua performance. E o escritório só existe se tiver venda. Eu sempre falo que o principal capital do escritório é capital intelectual, que isso é oriundo da nossa atividade. Mas se você não tiver vendas, o escritório não existe, a performance não existe. E aí você fica travado. Então, como eu falei nas outras aulas, se você olhar aqui, tá todas as aulas no nosso feed aqui no Instagram, elas vão ficar até o último dia desse mês. Depois a gente vai tirar todas as lives, vai migrar para a plataforma dos alunos, tá? Elas estão, algumas partes delas, obrigado, meu amigo. Boa parte dessas aulas elas estão também no Instagram, no YouTube. Então, provavelmente essas aulas vão sair do ar, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender aonde que a gente tem que chegar com a precificação. Precificação envolve emoção e, ao mesmo tempo, destino, direcionamento, porque você, com a precificação de hoje, você traça os próximos passos de faturamento do seu escritório. E hoje eu vou ensinar a você como fazer uma cobrança, uma precificação de honorários que seja compatível com a sua atividade. Lembrando que eu vou usar a realidade como especialista na defesa de servidores públicos. Mas você que está aqui no Google Meet, ou você que está aqui no Instagram assistindo agora, ou na reprise, você adeque a sua realidade dentro da sua expertise. Beleza, meus amigos? E para você que está no Google Meet, está acompanhando o nosso material online. Para você que está no Instagram, link na bio, cai para o grupo do WhatsApp e seja beneficiado por nossos materiais gratuitos e de alta qualidade. Com esses materiais, eu tenho certeza que você vai sair do ponto zero e vai atingir alguns bons andamentos no seu processo, no seu faturamento do seu escritório. E vamos lá, meus amigos. Por que você cobra pouco? Todas as vezes que a gente cai no erro de olhar para um lugar onde a gente pensa que cobrar pouco é trazer um benefício para o cliente,
Esse é um dos maiores medos nossos. Então, eu vou trazer 4 objeções universais que nós advogados temos no início da carreira, com a falta de especialização, o porquê que a gente cobra pouco. E aí, você cobra pouco por quê? Porque você tem medo de perder o cliente. Né? Você tem medo de perder o cliente. Essa questão de que dar valor e o cliente não aceitar, você, não, então tem que abaixar o valor. Pera lá, a gente vai ensinar como você quebrar essa sua objeção interna, para que se essa objeção vier do cliente, você sabe se posicionar. Você se compara aos generalistas. Advogados generalistas, em regra, eles não sabem se comportar diante de um caso específico. Eles utilizam com base na tabela da OAB ou com o valor praticado no mercado, aonde eles vão dando os próximos passos em que o que entra é dinheiro que paga as contas de casa e do escritório. Isso é uma forma de pensar errado. Você não domina o risco do PAD. Por que eu falo isso? Porque todo advogado que é generalista e que não domina os passos do processo administrativo disciplinar, ele cobra pouco. E, consequentemente, ele vai ficar angustiado pela forma que ele cobrou. Ele não entende o impacto real da defesa. O advogado que não é especialista, ele não sabe o quanto que o valor que agrega a um servidor público com uma defesa bem feita. Bem-vindo, meu amigo Flavinho. E o quinto ponto é que confunde tempo com valor. O tempo, ele é necessário para uma construção de uma defesa estratégica bem feita. Mas o valor agregado ao que você entrega de capital intelectual, ele está diretamente relacionado ao tempo. Uma coisa é o tempo de dedicação. Quanto tempo, hora, vale o seu trabalho para que você cobre proporcional aos valores que você busca. Não adianta você cair no jogo de muitos e de entrega de poucos, de pouca qualidade, se você não consegue metrificar isso, né? E eu vou te ensinar como estruturar um honorário, uma precificação de um processo administrativo disciplinar, para que você tenha segurança e calçar o primeiro passo para você dar um segundo passo com mais firmeza, tá? Então, como é que a gente faz aqui no escritório de uma estrutura profissional? E eu falo isso porque já veio um feedback de um parceiro nosso falando da nossa forma de cobrança. E é muito interessante que eu vou trazer aqui para você online, ao vivo, a metodologia que nós vamos fazer uma espécie de mix entre o que a gente tem tradição de cobrar e o que a gente vai performar para aumentar as chances de êxito de um fechamento de um contrato de PAD. Então vamos lá. Os honorários iniciais. Então, como é que funciona a estrutura de honorário profissional? Honorários iniciais, você em média cobra o valor de um salário do servidor público, né? A depender da complexidade, perceba que processo administrativo disciplinar na defesa de servidores públicos pode haver repercussões em outras áreas, e a limitação disso fica concernente aos honorários que você fixa no momento que você faz ali a sua primeira proposta para o cliente, né? Às vezes você fica ali sem saber quais são as repercussões que isso pode se desenrolar do PAD. A gente tem um caso muito específico com um parceiro de um processo ético disciplinar, que a gente vai aprofundar isso na semana que vem. Fique tranquilo, você vai entender o porquê, e a gente vai mudar a nossa linha editorial aqui para a semana que vem. Com o valor de uma remuneração, honorários mensais, que a gente chama de taxa de manutenção processual, é uma taxa que remunera os custos administrativos do seu escritório para que você não fique refém dos honorários iniciais. Lembrando que nós temos um país de extrema instabilidade financeira, instabilidade das nossas contas, e isso repercute na taxa de juros que é lançada ao mercado e que a inflação pode comer os seus honorários. Se você não souber fazer uma precificação conforme a graduação da inflação, ao mesmo tempo não levar em consideração a projeção financeira do seu escritório, muito provavelmente você vai ser corroído pela inflação, e você não está entendendo isso até hoje. Então a gente cobra essa taxa de manutenção processual para reduzir essa corroção da inflação. E ao mesmo tempo nós temos a taxa de êxito. Êxito, cara, que todos sabem que se o cliente ganhar, você ganha. A gente coloca em regra em cima de percentuais da remuneração. O que a gente faz agora? A gente vai traçar um planejamento mais específico. As pessoas gostam de valores específicos. Vamos trazer o valor cheio, específico, tanto para absolvição, tanto para demissão,
tanto para suspensão, tanto para advertência. E você usa de forma gradativa. Essa é a metodologia que nós aplicamos aqui no escritório, que isso vem proporcionando uma escala sustentável para a gente. E, ao mesmo tempo, com análise RVT, análise de viabilidade técnica de defesa, a gente vem fazendo projeções e prognósticos para um sucesso futuro. E como é que a gente faz isso em miúdos, para você entender? Um exemplo clássico. Digamos que um servidor público da esfera federal, analista, um salário de R$ 10.000. Então, a gente cobra um salário de iniciais, parcelados, eu já expliquei isso na aula 15, na aula 16, corre lá e veja como é que a gente trabalha parcelamentos e honorários, tá? Nós cobramos, em média, em 12 meses, uma taxa de manutenção processual entre R$ 150, a depender do caso. Então, gira em torno ali de R$ 1.500, só de custo, só de honorários fixos, para que você receba durante 12 meses, tá? R$ 150 parcelado em 12 vezes, tá? E a taxa de êxito, em média, a gente cobra, a depender da graduação, que varia entre 30 a 40 mil reais, a depender do caso. Por quê? Porque você tem que levar em consideração a projeção da remuneração do servidor público. E por que eu trouxe essa nova metodologia, que eu recebi um feedback de um amigo meu? Porque você consegue trazer com premissas específicas qual o valor que você vai graduar conforme a penalidade do servidor público. Por que a gente tem muito êxito nos nossos processos? Em média, a gente tem sucesso de 97 a 95% dos processos. E por que eu digo isso? Porque a gente já consegue fazer um prognóstico, um diagnóstico específico, onde eu expliquei na aula 16 como fazer esse diagnóstico, e você entender de forma específica como fazer a mensuração de um possível êxito numa ação. Lembrando que a gente não controla o resultado, a gente controla o procedimento e o processo. O resultado, o julgamento, que controla é a autoridade julgadora, o juiz, enfim, a autoridade competente. E a gente faz um prognóstico disso, do cenário em que as provas produzidas no processo, as articulações e as estratégias de defesa culminam aonde? No êxito do processo. Os nossos servidores públicos ficam bem tranquilos com isso, porque no momento da nossa reunião, do nosso diagnóstico, que foi dito na aula 17, na aula 15, a gente falou que como é que se estrutura um diagnóstico para que o cliente tenha confiança na contratação do seu serviço e, consequentemente, você tenha bons resultados com isso. E como é que a gente faz isso para agregar o valor da nossa proposta de honorários? Vamos lá. Eu vou te explicar aqui um script consultivo personalizado, RVT, aonde a gente dá o diagnóstico real. Lembra que eu falei na aula de diagnóstico, aula 15, que o diagnóstico tem que ser real? Você não tem que aumentar o nível de dificuldade do processo, da possibilidade de perda do cliente em relação ao cargo público, mas ao mesmo tempo você não pode subestimar o resultado do processo. Isso está diretamente relacionado à estratégia que você desenhou. Então, se o diagnóstico é real, a proposta é real. Se você enaltece o medo do cliente, ele com certeza vai perceber. E dificilmente, com medo, você botou no medo que não existe, ele não fecha com você. E isso tem que ser dito com verdade, com sinceridade. Se você não consegue trabalhar verdade no processo, como é que sua estratégia vai ser real? Como é que sua estratégia vai ser verdadeira? E aqui, o que a gente faz nesse diagnóstico? Aprofundando. Nós temos um diagnóstico personalizado no PAD, onde existe um risco real de você perder o seu cargo e a sua renda. Então, esse script é direcionado para aquele caso real em que o cliente está prestes a perder o cargo público. E o que está sendo analisado não é só o processo, mas a estabilidade profissional e emocional do seu cargo. Então, isso você traz à tona os principais elementos convictos para que você mostre para o cliente, para o servidor público, o motivo pelo qual o valor que você está atribuindo à proposta está diretamente ligado ao resultado do processo. E, além disso, os honorários se referem à complexidade, o tempo e a responsabilidade dessa defesa técnica. Lembrando que nós somos responsáveis tecnicamente pela estratégia desenhada pelo processo. O resultado nós não controlamos no processo, mas a técnica e a estratégia sim. Meu amigo Johnny, bem-vindo, um dos maiores advogados criminalistas do Tribunal do Júri que eu conheço no país. Galera, segue esse cara aí, ele é sensacional. Então, essa é a nossa linha de estratégia da proposta, onde você traz um diagnóstico personalizado acerca do processo, você entrega o risco real, sendo íntegro naquilo que realmente resulta no processo. Além disso, você fala que é um processo complexo que envolve os aspectos profissionais e emocionais e, consequentemente, você atribui o valor da proposta.
Isso é o que a gente chama de proposta personalizada RVT. E, ao mesmo tempo, se vier uma objeção, você vai fazer a seguinte questão. O que é mais importante nesse momento? Faça uma reflexão verdadeira. O valor específico para o seu caso ou o que realmente pode acontecer com o seu carro? Lembrando que todas as propostas que são feitas, e volta a bater na tecla da integridade, é para mostrar o risco real. Se eventualmente, durante o processo, o seu cliente não vê esse risco real, porque no nosso caso, os servidores públicos, ele é um público esclarecido, é um público que tem conhecimento técnico aprimorado ao ponto de reconhecer o nível de dificuldade no processo dele. E se você não entende isso, você está caindo no erro de aumentar um risco que não é real, é irreal. E volto a dizer, se é irreal o risco, a sua estratégia também não existe. A sua estratégia não vai ser performada da forma que você acha que vai ser. Então, quando ele questiona o valor dos seus honorários, você volta a dizer, o que vale mais a pena nesse momento? Faça uma reflexão verdadeira. O valor, o valor específico referente ao seu caso ou ao valor do seu cargo? E aí vem, você arremata. Ele é proporcional ao risco que estamos tentando evitar. Perceba que toda vez que você senta com o cliente e faz uma proposta, essa proposta, ela traz duas premissas básicas de demonstração de convicção. Um elo de confiança e de verdade. Quando você faz isso de forma clara e objetiva, o cliente percebe. Ele pode não fechar com você, porque se ele não fechar, que bom, não é o seu cliente. Mas se ele fechar, eu tenho certeza que ele vai entender o nível de risco do processo dele e o nível de valor que você está atribuindo a esse risco. E isso, a gente tem a ordem do dia, que é você parar com o improviso. Então, estruture os seus honorários em três partes. Honorários iniciais, o acompanhamento, que é a nossa taxa de manutenção processual, o êxito. Amanhã eu vou te mostrar como você vai apresentar essa proposta sem constrangimento, com firmeza, ao mesmo tempo sendo mais assertivo e sem desconto, tá? Você vai atuar com segurança e que você não vai ter um problema com medo de inflação, comer seus honorários. E, ao mesmo tempo, com essa estrutura básica que nós trouxemos aqui, eu tenho certeza que a gente trouxe muita informação importante. E é isso, meus amigos. Mão na massa. Você vai fazer o seguinte, você vai levantar as 5 perguntas do seu diagnóstico num papel e colocar na parede. E fazer a seguinte pergunta. Quem consegue entender a estrutura de honorários iniciais, honorários de acompanhamento, que é a nossa taxa de manutenção processual, e honorários de êxito? Coloque isso no papel. As 5 principais perguntas que arrematam a isso. Eu tenho certeza que você vai chegar a uma precificação ideal e, ao mesmo tempo, entender o nível de dificuldade que você tem que ter com a elaboração dessa proposta e a oferta disso no momento. Galera, é isso. Espero ter ajudado vocês. Galera, seguinte, estamos na semana final. Clica no link da bio, caia para o nosso grupo do WhatsApp. Eu tenho certeza que muita coisa que a gente apresentou durante esse longo mês de janeiro vai te ajudar no crescimento da sua advocacia. E bem, finalizando aqui, eu gosto de fazer algumas reflexões. Vocês sabem que eu sempre coloco aqui no aspecto principalmente religioso. E eu vou trazer uma passagem muito interessante. Mateus 6:36. Buscais, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. O que eu entendi? Quando você faz com justiça, com verdade e com firmeza, o resultado disso vai ser o acréscimo na sua vida com abundância. Sendo verdadeiro, sendo íntegro, estruturando tudo que a gente vem ensinando durante esse mês, eu tenho certeza que vai dar certo. Fique com Deus, que Deus abençoe essa semana de vocês e até mais. Tchau, tchau.